O ministro Gilmar Mendes, do STF, tu sabe que é do STF, né, afirmou que a Polícia Federal pode indiciar, claro que pode, bicho, ela inventa o que ela quiser, ela pode, bicho, ela pode indiciar. O que ela pode indiciar? Vamos pensar aqui, a Polícia Federal, se ela quiser, ela pode indiciar o Tancredo Neves, ela pode indiciar o Ulisses Guimarães, ela pode indiciar a Dana de Tefé, a Polícia Federal pode indiciar quem? O Assis Chateaubriand, a Polícia Federal pode indiciar o Clóvis Bornai, até o finado Clodovil ela pode indiciar. Então, olha, pode indiciar mais suspeitos de participação na suposta tentativa de planejamento de rascunho de golpe de Estado em 2022. Isso porque militares alvos... São militares brancos, será? Militares alvos da operação vão prestar mais depoimentos. E os investigadores... Investigador é ótimo, né? Investigador. Investigador ou inventores? Roteiristas. Os investigadores tentam identificar pelo menos outras 3 pessoas que atuaram no plano para matar a autoridade. Eu falei que o Maurício vai rodar aí, hein? Aspas para o ministro. É possível, por conta exatamente de haver pessoas presas e indiciadas que serão ouvidas, certamente virão novas informações. O que se diz é o que este relatório ficou um pouco atrasado em razão de informações de última hora que foram colhidas é bondade, né? Que foram tomadas, né? Então é possível que ainda haja desdobramento, fecho aspas. O ministro disse também que é importante que o Congresso Nacional vote uma PEC que proíba militares disputarem eleições enquanto permanecem no serviço ativo das Forças Armadas. Aliás, já que eu falei de STF, deixa eu trazer uma coisa que viralizou. Viralizou mais do que o quê? Mais do que gripe. Do professor Suano. Mais do que a dengue no Brasil. Mais do que o Edson egípcio. Viralizou mais que o professor Suano. Nessa semana viralizou um vídeo antigo. Não tão antigo, né? Do ano passado, setembro de 2023. Uma discussão ríspida entre os ministros Alexandre de Moraes Maduro e André Mendonça, lá no STF. Essa discussão era uma discussão sobre a atuação do governo federal, em especial do Ministério da Justiça nos atos do 8 de janeiro. Moraes chegou a ficar, que isso? Ele está descontrolado nesse bate-boca. Vamos ver essa cena deplorável. Todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo
do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações é um absurdo, federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Eu jurava que era a Vera Verão albina essa cena. Eu vou falar, epa! Epa! Ridículo. Vê-se aí que ele não tem, primeiro, educação, que não era a vez de fala dele. Segundo, que ele saiu às estribeiras. Ele não respondeu. Quando o André Mendonça corrigiu que aos prédios federais, sim, o ministro tem essa atribuição, ele não falou nada. Ele ficou falando da praça. Mas o que estão cobrando do povo são os estragos das edificações federais, não na praça. Que a praça é grama. Basicamente grama. Não tem nada ali naquela porcaria. Aquilo é pasto, é um pastão. O dano maior que teve ali foi escrever de batom na estátua. O dano mesmo, que estão cobrando milhões e milhões... Só os gastos da Janja pagava 3 vezes a reconstituição de tudo. Foram nos prédios. Isso, aí ele foge. Aí quando o ministro André Mendonça sabiamente diz, não, a praça não, mas a edificação sim. Aí ele perde a estribeira. Você vê que ele tá afoito. E sabe o que é maluco? Ele fala assim, não, isso não pode ser, porque olha como eu tenho razão. Tem militares presos, como se não tivesse sido ele que prendeu, prendeu sem argumento, prendeu em decisão sigilosa, prendeu sem garantir o devido processo legal, ele mesmo prendeu. Então, ele se esconde, além de ele se citar como ele se cita, né? Quando ele faz uma decisão, ele se transfere para o jurídico, ele é o direito, né? Ele dá uma decisão. Mando aqui prender sem o devido processo legal, porque eu quero. Pá! Aí tá lá, carimba, STF, pum! Ele fala, por que a pessoa está... Como é que... Não, está aqui, olha a decisão judicial. Olha, ele pegou, rabiscou qualquer coisa e fala, olha aqui a decisão judicial. Não, olha aqui, olha, estão presos, olha a decisão judicial. Aí ele é contrariado, não tem argumento, ele perde a estribeira. Aí eu falo assim, isso não é postura de um ministro. Não é postura de um ministro. Isso é uma vergonha para o STF. É uma vergonha para o STF. O STF não pode ter esse tipo de cena. E ainda vi dizer que o ministro André Mendonça disse o que não disse. Mentir. Se põe no inquérito da fake news então, malandro.